você sabe quais são os efeitos das drogas no seu cérebro? A gente falou sobre isso com o Dr. Leandro há um tempo atrás e assim a pauta fez tanto sucesso que a gente resolveu retomar o assunto hoje, por isso que ele está aqui. Obrigada por ter voltado, Dr. Leandro. Eu que agradeço o convite. Foi muito legal o nosso papo. Né? Foi legal, foi informativo, foi honesto e instrutivo. A ideia é essa, não é nem parecer careta, nem fazer apologia. Perfeito. É tentar mostrar como que o conhecimento está agora. Até porque o conhecimento ele é dinâmico. A gente também está aprendendo com as coisas que vão acontecendo. Por isso que não tem verdade e mentira. Tem o conhecimento atual. Choveu pergunta na minha rede, na rede de mulheres. Isso. E a gente pediu para a produção selecionar aquelas mais importantes, mais recorrentes, para a gente respondê-las hoje ao vivo aqui no nosso programa. Então vamos começar. Nós temos imagens do cérebro, é isso? Para a gente entender como funciona? Aí a gente vai fazer um resumo do que a gente apresentou, né? Ótimo. Então as drogas são coisas que vêm de fora do corpo e que alteram o funcionamento do cérebro. Elas podem ser naturais ou sintéticas. O fato de ser natural não quer dizer que é melhor ou pior. Perfeito. Tem várias naturais. Tabaco, própria cannabis, o ópio. Então tem várias drogas que são ditas naturais. Tem algumas que são semissintéticas, como cocaína, crack, vêm da folha de coca, mas são transformadas. E tem as sintéticas, aquelas que vêm do laboratório. Algumas são ilícitas, outras são lícitas. Por exemplo? O cérebro não sabe o que é lícito e o que não é lícito. Até porque depende do país, depende da legislação. Droga lícita tem medicamentos como tarja preta, como morfina. O cigarro, ele é lícito no Brasil, o álcool é lícito. De ilícitos tem várias, como êxtase, LSD, a própria maconha. Em alguns lugares ela é lícita, no Brasil ela é ilícita. Então o cérebro não consegue distinguir. Chegou, transforma. Vários vias de acesso. Tem droga que ela entra pelo nariz, por exemplo, a cocaína. Tem droga que entra pelo sangue, por exemplo, a heroína, a cocaína eventualmente. Tem droga que é fumada, como o tabaco, como a cannabis. Dependendo da via de acesso, o efeito também é diferente. Perfeito. E a gente separa nos efeitos em 3 grandes efeitos. Vamos passar o próximo slide? Vamos. A droga pode chegar no cérebro e pode ser predominantemente sedativa, predominantemente estimulante ou perturbar o cérebro. Você consegue dar um exemplo de alguma droga que você conheça que seja sedativa? Não. Sedativa a gente tem o tarja preta, que é o calmante. Dá sono. Dá sono. A pessoa, ela fica mais calma, dá uma anestesiada emocional. E o álcool? O álcool é sedativo também. Sedativo. O álcool, no começo, ele dá uma leve euforia, a pessoa se sente mais sociável, mas logo depois ela sente sonolência. Mas ele induz um sono de péssima qualidade. Perfeito. A heroína, a morfina são sedativas. Estimulantes, você lembra alguma? A heroína e a morfina são sedativos? Sedativos. Dão uma euforia rápida e logo depois elas sedam. São até usados como anestésico às vezes, né? A morfina e tal. Estimulante a cocaína. Cocaína é um exemplo clássico. Cocaína é o crack, que é um derivado da cocaína. As anfetaminas são bem estimulantes. A nicotina do cigarro. A nicotina ela é estimulante. Ela atrapalha um pouquinho o sono, deixa a pessoa um pouco mais ligada. E engraçado que tem gente que fala assim, vou fumar o último cigarrinho para dormir. Para acalmar. Já fui fumante, já sei como é que é. Quem não é assim? É um pouco dependente, sente uma baixa da ansiedade. Mas ela é, como molécula, estimulante. Tá. O café, a cafeína, ela também é estimulante. E as perturbadoras são aquelas que alteram a nossa percepção. Fazem dar aquela viagem, ou mudar a percepção, ou até dar alucinações. Você lembra alguma desse grupo? Ácido, LSD. O ácido, que é o ácido lisérgico, o LSD, o pessoal chama também de doce ou de selo. Ela é uma droga bem perturbadora, bem alucinógena. É LSD, que mais? Chá de cogumelo. Chá de cogumelo. Chá de cogumelo, o próprio também outro chá de cipó, que é o ayahuasca, que é usado pelaquela religião do Santo Daime. No Brasil ela é permitida dentro do espectro religioso, mas ela é ilegal fora desse espectro. A maconha ela é considerada um pouco perturbadora, apesar de não induzir muita alucinação, ou numa minoria de pacientes, ela pode dar uma alteração de percepção do tempo, uma certa viagem que o pessoal fala, e isso é considerado perturbadora. Então, toda a droga age no cérebro, toda ativa o mecanismo de recompensa, de percepção do prazer. Toda tem um risco de levar à dependência se o usuário for vulnerável. Boa. Ou se a situação for vulnerável. E algumas têm uma utilização médica em contextos específicos. Perfeito. Eu acho que isso resume bem o que a gente conversou na nossa primeira pauta. Vamos para as perguntas? Bacana, então vamos lá. Primeira pergunta enviada pela Jéssica. Usar antidepressivos por muito tempo prejudica o cérebro? Podem viciar? Essa pergunta é excepcional. A gente primeiro não pode confundir. Antidepressivos são aqueles tarja vermelhas, aquele remédio que o médico dá para depressão ou para ansiedade para usar todo dia.
Não confundir com o calmante tarja preta, aquele que vem numa receita azul. Então vamos falar aqui dos tarja vermelhas, tipo fluoxetina, paroxetina, sertralina, remédios que a pessoa usa para depressão. Os antidepressivos não viciam, tá? O que pode acontecer, as pessoas confundem, é que se ela interromper abruptamente o uso, ela pode sentir um mal-estar de retirada. Esse remédio ele tem que ser regulado lentamente e quando for retirado, tem que ser também lentamente. Senão ele pode dar um sintoma que lembra a abstinência. Mas isso não quer dizer que ele vicia. São remédios que você pode introduzir, tratar o quadro depressivo e eventualmente retirar. Mas o médico que faz isso? Sempre o médico. O paciente não pode terminar sozinho. Outra coisa que as pessoas confundem. Eu tiro o remédio e volto à depressão. Isso não quer dizer que o remédio viciou. Quer dizer que a doença ainda não foi tratada. Algumas depressões são crônicas. E tem pessoas que têm tanto fator genético que ela acaba caindo em outros episódios. Então tem um grupo de pacientes que vai demandar de remédio mais tempo, às vezes até para a vida inteira. Então antidepressivo nunca trate por menos de 6 meses, sempre introdução com o médico e sempre retirada cautelosa com o médico. Não faz mal ao cérebro a longo prazo. Pelo menos não há nenhuma evidência científica disso, ele não muda a estrutura do cérebro, ou seja, os efeitos colaterais eles são reversíveis com a retirada e também não criam dependência. A pessoa pode ficar sem se for o contexto. Os de tarja vermelha. Os antidepressivos. E os de tarja preta? É outra história. É outra história. Os tarja preta, eles já são controlados, eles têm um potencial de dependência, tem pessoas que já ficam um pouco mais viciadas nele. Então a pessoa já tem um pouquinho de fissura, de centrismo. Quando tira, o sintoma de abstinência é mais forte. Por isso que, modernamente, a gente tenta evitar o uso excessivo, muito prolongado. Os tarja preta são bons remédios. Eles são uma espécie de um anestésico emocional para aquelas formas de pânico, de ansiedade, alguns casos específicos de insônia, mas o ideal é você usá-los como você usa um anti-inflamatório. Você usa por um pouco tempo até que o tratamento engrene. Mas evitar usar a longo prazo. Agora, não suspender abruptamente também o tarja preta. Hoje em dia, o tarja preta, ele está entre os 3 remédios mais prescritos no Brasil. Muita gente usa sem recomendação médica ou fica replicando receita sem questionar o uso excessivo. E para o idoso, ele pode fazer mal. Aumenta o risco de queda, aumenta o risco de esquecimento, desatenção. Então, é uma prescrição que é boa no contexto bom. Fora do contexto, ela faz mal. Perfeito. Próxima pergunta foi enviada pelo Jonathan. Tenho filhos e me preocupo muito com essas novas drogas de balada. Elas são perigosas? E aí eu emendo, quais são as drogas de balada? Na balada tem bastante droga, né? A balada é um ambiente propício, né? As pessoas estão cansadas à noite, muito jovem, as pessoas querem ser felizes rapidamente, existe um comportamento de grupo, tem muito álcool na balada, tem muito cigarro, muita maconha, e tem drogas que são meio específicas da balada, que são os derivados anfetamínicos. Metanfetamina, mais nos Estados Unidos, no Brasil a gente tem êxtase, LSD, a gente tem o MD. Então, são derivados de drogas estimulantes, onde a pessoa começa a dançar, a temperatura aumenta, ela pode ficar mais sensível ao toque ou mais sensível à música. Só que a pessoa compra uma viagem, é como se você comprasse uma viagem que você não sabe para onde vai. Imagina você comprar uma passagem e descobrir só quando o avião pousou. Para onde eu estou indo? Porque para algumas pessoas isso pode induzir convulsão, hipertermia, que é o aumento da temperatura, desidratação. Às vezes a pessoa quer ter uma viagem totalmente negativa, eles chamam de bad trip. É uma viagem com muito medo, pânico, paranoia. E não tem nada que é de graça, né? Na vida a gente compra na prateleira e paga no caixa. Depois que o efeito da droga passa, bate uma ressaca física, psíquica e às vezes moral. A pessoa ela fica incapacitada. Por isso que as drogas normalmente não viciam tanto, porque a pessoa nem consegue tomar dia de semana, porque ela fica incapacitada para o trabalho. Tem que tomar cuidado com esse tipo de onda, até porque você nunca sabe o que você está tomando. Essas drogas sintéticas, elas são muito contaminadas, vêm com efedrina, vêm com cafeína, então elas são muito manipuladas e você não tem a menor ideia do que você está usando. Mas a pergunta do Jonathan, que é pai, elas são perigosas? Muito perigosas. Agudamente, porque alteram a crítica, a pessoa se coloca em risco de atividades sexuais de risco, de acidentes, elas podem induzir crise de pânico, pode precipitar quadros de ansiedade, sintomas depressivos. Uma pequena parcela vai se viciar, vai ficar centrada nisso, então não é uma boa saída buscar o prazer efêmero nesse tipo de conduta. Você perde um pouco da sua crítica. E dirigir, nem pensar, né? Dirigir é absurdo. Nem pensar. O álcool é uma das causas de morte pelo álcool.
Muita gente começa a fumar em balada, a idade média é de 13 a 15 anos. Hoje o tabagismo é uma doença pediátrica. Então a gente não consegue proteger os jovens nem das lícitas. Das ilícitas, então, é muito complicado. A gente já continua respondendo perguntas. Vamos continuar, então, com as nossas perguntas. Cláudia, percebo que muitos jovens estão fumando narguilé. Ele pode fazer mal à saúde? O narguilé, o narguilé. O narguilé, ele não é bem uma droga, ele é um cachimbo, né? Ele é uma estrutura usada para fumar alguma coisa. E o que coloca lá dentro? Normalmente tabaco? As pessoas colocam tabaco. Tabaco aromatizado, queimam geralmente com carvão. Aquela fumaça, ela passa pela água, a água ela não purifica. Então ela ainda chega contaminada. Tá. Então o narguilé seria uma forma alternativa de usar a nicotina e o tabaco. Tem pessoas que em vez de água colocam coisas alcoólicas. Isso piora um pouquinho ainda mais o rendimento do negócio. E tem gente que em vez de queimar tabaco, queima outras coisas. Então lógico que vai depender se vai fazer mal ou não do que a pessoa está queimando. Mas mesmo que seja tabaco, não faz mal? Faz mal. O tabaco, que é o que normalmente é queimado, faz mal. Tem risco de câncer, né? De pulmão, de boca. Tem os mesmos benefícios do cigarro e tem o mesmo risco de dependência da nicotina. Claro. Então hoje em dia a gente tem problema com relação a isso. Muitas pessoas que usam narguilé, às vezes quando mais novas, acabam se viciando em cigarro depois. Então ele acaba sendo uma ponte para o tabagismo clássico. E tem um problema o narguilé, porque as pessoas ficam em volta, aquela fumaça fica no ambiente, tem sempre um negócio meio social. Eles também compartilham, às vezes, o bico do narguilé, o que pode transmitir herpes, hepatite. A gente teve recentemente em São Paulo um surto de hepatite A. Tem que tomar um pouco de cuidado. Então, ele não é inocente. Ele tem os seus problemas, então os pais precisam ficar de olho, e os jovens, principalmente com relação a essa atividade do narguilé. Então, seria uma forma de usar o tabaco e seria um problema tal qual o cigarro nesses pacientes, nessas pessoas. Próxima pergunta é enviada pela Mariana. Ouço muito na TV que a maconha tem uso medicinal. Como que funciona isso? Interessante isso, né? Que tem várias drogas que têm uso medicinal. A própria cocaína, inicialmente, ela era um anestésico. O ópio, que é uma droga, deu origem à morfina, que hoje é um dos medicamentos mais importantes. A maconha, que é a cannabis, ela tem duas substâncias que são muito importantes, que é o THC e o canabidiol. Tanto o THC quanto o canabidiol são estudados em algumas doenças, com alguns resultados positivos. No Brasil, o canabidiol já está liberado para algumas doenças. Epilepsia grave, aquela epilepsia mais da infância que não responde a nada, o médico pode optar. Não existe produção nacional ainda, mas a Anvisa permite a importação. Mas é importante falar que não é a maconha, é um pedaço da maconha. Como assim? A criança ela não vai fumar a erva, ela vai receber um medicamento com bula, com uma dose de uma parte da maconha. De uma parte do que tem na erva. Exatamente, de uma parte da erva. Então existe uso medicinal para maconha, até para o ópio. E faz bem. E faz bem para esses pacientes. Sim. Quando a gente fala em uso medicinal, a gente fala de uma situação crítica. Tem lugares que estudam a maconha para outras coisas. Por exemplo, a larica da maconha. Que é aquela fome excessiva que a pessoa tem depois que usa. Sei. Isso pode ajudar, eventualmente, em algumas doenças que dão muita anorexia, caquexia. Pacientes com HIV grave, terminal, paciente oncológico. Essa liberação ainda não existe, mas existem estudos. Eu sou plenamente a favor desses estudos e da legalização medicinal baseado nesses estudos. E do uso medicinal. Na verdade, facilitado, né, doutor? Facilitado. Porque se você dificulta por preconceito, você acaba não tratando pessoas que estão à margem da medicina normal. Sem dúvida. Então, essas mães que sofrem com crianças com epilepsia grave. Outro uso importante é na esclerose múltipla, para diminuir um pouco dos espasmos. Tem alguns estudos que ainda são incipientes em Parkinson, em dor. Então, eventualmente, capturar essas questões da droga e trazer para um espectro de utilidade específica, num grupo específico, eu acho isso bastante interessante. Então, no Brasil ainda está assim, mas nos Estados Unidos já está mais avançado. Não sei se é avançado ou não, mas lá está mais liberal. Estados Unidos, Portugal, não, avançado Uruguai. O estudo, eu digo. Assim, o estudo e a aplicação. E a aplicação. Lá nos Estados Unidos, como cada estado tem a sua legislação, já tem uma aplicação um pouco maior. Alguns até já liberaram o uso recreativo da cannabis sativa. Isso é uma questão um pouco polêmica, entre legalização, descriminalização, existem várias questões envolvidas nessa discussão. Mas o uso medicinal, ele é unanimidade em 80% dos médicos. É mesmo? A maioria dos médicos concorda que se algo na natureza que pode aliviar o sofrimento e a dor de um paciente, isso é indiscutível. Perfeito. Porque a gente julga sem ter a doença. Exatamente. Ou sem ter o doente, sem ter o sintoma. Sem ser mãe, sem ser pai. Sem ser mãe, sem ser pai. Então a gente quer medir o outro com a nossa régua. Perfeito. As drogas não são coisas demoníacas, elas precisam ser usadas
para o bem da forma correta. Perfeito, doutor Leandro. Próxima pergunta, enviada pela Leila. Qual a diferença entre cocaína e crack no cérebro? A cocaína e o crack é a mesma droga, né? É como se a cocaína fosse o açúcar, vai numa analogia, e o crack fosse uma rapadura. O crack é uma versão sólida da cocaína. Ela é fumada num cachimbo e isso faz diferença. Porque fumado num cachimbo vai para o pulmão. O pulmão tem uma área de absorção do tamanho de uma quadra de tênis. Então absorve mais rápido, chega no cérebro em 15, 20 segundos. Muito então ele rápido. sobe, bate rapidamente e o efeito dura de 5 a 10 minutos. São drogas muito... 5 a 10 minutos. O Então é uma crack? droga muito compulsiva. A pessoa vai, bate, ela tem a sensação de euforia, empoderamento, depois ele tem a depressão pós e ele usa de novo e de novo. O crack ele tem a desvantagem então de ser diretamente inalado no pulmão, inclusive ele lesa o pulmão, chega no cérebro rápido e gera muita compulsão. Outro problema, ele é muito mais barato que a cocaína, então ele acaba sendo um marcador da marginalidade. Hoje o usuário clássico é o baixa escolaridade, baixa questão socioeconômica, homem não branco, apesar que 20% dos usuários de crack são mulheres. Dessas mulheres, 10% estão grávidas. E na mulher o crack é um problema pior ainda, porque a mulher engravida, a criança sofre com a droga, sofre com a abstinência da droga e sofre com a abstinência social e emocional quando nasce. Então o crack hoje é um problema de saúde pública, porque o usuário de droga, ele sofre porque ele não tem emprego, ele não tem renda, ele não tem família. O crack é mais um problema dele. Perfeito. Não é o problema. É mais um. A cocaína, cheirada, antigamente era injetada, depois do surto de DST, AIDS, hepatite, diminuiu o uso injetável, ela é cheirada, estimulante, risco de infarto, arritmia, derrame, AVC, eu vi o Li falando hoje, tanto isquêmico como hemorrágico, é uma droga que dá lesão no nariz, lesão de septo, também tem muito contaminante. A pureza da cocaína no Brasil é em torno de 50%. E o resto é o quê? Qualquer coisa. Tem outros estimulantes, tem farinha, e o pessoal até chama brincando às vezes de farinha. Essa farinha é boa, não é boa. 4% das apreensões de cocaína não tem cocaína, zero cocaína. Para você ver que o mercado ele é todo bagunçado. Muito viciante essas duas drogas, dão uma taxa de abuso em torno de 30% a 40%, dependência. Então esses são dois venenos da humanidade. Já foram usados a cocaína como medicina, hoje em nenhum país, e não existe uso medicinal da cocaína aceitável. Não tem. Não. Encerramos boa parte do assunto, doutor? Eu acho que a gente hoje abordou Hoje mais falamos coisas. bastante coisa. É que, lógico, é uma pauta infinita, né? É, que a gente pode voltar se as pessoas quiserem. Sabia que a cada 3 dias um cara inventa uma droga nova? É uma indústria. É uma Olha indústria. que eu não sabia. Cada 3 dias o cara inventa uma droga nova. Olha então, só. isso vai avançando. Então voltaremos à pauta sempre que as pessoas acharem interessante. Ou se o senhor tiver... Olha, senhor, vamos falar com a autoridade, né? Ou se o doutor Leandro tiver alguma... Senhor, é duro, hein? É porque é muita Eu autoridade. não tô acostumado, nem olho. Você fala É muito assim. conhecimento, assim. Ou quando o doutor Leandro tiver alguma coisa de assim, olha, a gente precisa falar sobre isso, combinado? Doutor Leandro Teles é neurologista, ele tem um site que é maravilhoso, que é www.leandroteles.com.br e está no Instagram também, @neuroleandroteles, sem nenhuma letra dobrada, tudo simples, tudo prático e objetivo. E a nossa fotinho tá lá. Tiramos hoje já aqui nos bastidores, já tá no Instagram. Daqui a pouco eu vou dar uma curtida. Legal. Vai com Deus, bom feriado, viu? Boa Páscoa pra família. A gente fica sabendo de cada coisa que nem imaginava, mas...